O Brasil é constituído de diversos momentos históricos únicos, não é mesmo? Desde o seu descobrimento até mesmo, principalmente, a proclamação da sua república. Mas, se me permite dizer em um fato isolado em si, sobre a independência, marco que é único na história do Brasil, aonde finalmente o Brasil, que era colônia de Portugal, acabou se separando da metrópole e tendo seu próprio status de nação livre e independente. Sabemos que a mesma fora feita por Dom Pedro I. Mas, e se? Ah, você já entendeu do que eu estarei tratando, né? Então, se liga que hoje estaremos tratando o seguinte: e se Dom Pedro I nunca tivesse feito a independência do Brasil? Como será que o Brasil estaria? O que teria acontecido nesse cenário? Então você não pode perder. Estaremos tratando sobre isso e mais aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você vai achar conteúdo de qualidade que vai ajudar você a compreender melhor a história e ainda vai fazer você embarcar para uma viagem incrível pelo passado, conhecendo fatos, mitos e tudo mais, ok? Que você só vai encontrar aqui no Jornada na História. Maravilha? Outra coisa, pessoal, só deixando aquele aviso básico, você não pode perder que no dia 13 de outubro vai estar rolando uma mega live aqui no canal com o cineasta Ed Show Carioca, exatamente, que vai estar rolando no dia 13, às 19 horas, onde estaremos falando sobre o cinema e a história. Vários tópicos a serem discutidos sobre cinema e tudo mais que você não pode perder, ok? Não vai perder esse compromisso, hein? Maravilha? Bom, meu povo, hoje vamos estar trabalhando esse quadro de teoria que eu sei que muita gente gosta e curte aqui no canal. Se você até mesmo curte esse tipo de ideia, eu vou deixar a playlist do famoso EC, aonde nós trabalhamos de teorias, como por exemplo, e se os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria tivessem entrado em guerra, se os nazistas não tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial, se Portugal nunca tivesse descoberto o Brasil, entre outros que você só encontra nessa playlist. Maravilha? E hoje vamos estar falando sobre e se Dom Pedro II nunca tivesse proclamado a independência do Brasil? Como o Brasil estaria? Que efeito isso traria para o Brasil? Alerta de uma coisa que eu tenho que dizer. Lembrando, pessoal, que isso é apenas teoria. Ok? A história não pode ser alterada. O que ocorreu no passado é passado e reflete no presente. O Brasil já foi feita a sua independência no dia 7 de setembro de 1822 e isso veio refletindo sobre as decisões do Brasil até a sua proclamação lá por volta de 1889 e hoje nós somos uma república reconhecida, um Estado democrático presidencialista. E bom, visto isso, agora nós podemos trabalhar com teoria. Mas para eu falar dessa teoria eu tenho que falar da história original. Para você que não sabe, o Brasil ele fora colônia de Portugal. Isso é básico do básico, vocês sabem disso. Só que teve um detalhe. Lá por volta de 1808, a família real, a família Algarves, que no caso que estava no poder, veio para o Brasil na figura também de liderança de Dom João VI, que era rei de Portugal e veio para o Brasil devido às guerras napoleônicas que estavam havendo, a expansão do Império Francês e Napoleão pegando tudo quanto era nação na Europa. E nisto, Dom João foge com a família real para o Brasil para proteger a coroa portuguesa. Só que tinha um detalhe. Dom João acabou gostando bastante do Brasil e não queria ir embora. Só que, devido aos eventos que se ocorreram, a saída de Napoleão do poder devido às suas prisões, às perdas e tudo mais, vai haver dentro de Portugal a chamada Revolução do Porto, aonde literalmente Portugal vai passar por uma transição política, uma movimentação, aonde eles queriam que Dom João retornasse ao poder e governasse não mais como um rei absolutista, que era um regime bem conhecido da época, mas sim agora debaixo da Constituição. Bom, Dom João volta para Portugal e Dom Pedro I, no caso seu filho, permanece no Brasil como um príncipe no caso. Só que havia um detalhe também. Portugal queria que o Brasil voltasse a status de colônia, porque durante o período em que Dom João esteve no Brasil, o Brasil ele fora elevado ao status de
Reino Unido, houve todo esse reconhecimento do Brasil no cenário mundial. Só que Portugal não aceitava mais isso e queria que a sua grande colônia voltasse a ser o que era ela. Só que, claro que, a elite brasileira não queria aceitar de maneira alguma voltar a ser colônia de Portugal, até porque já tinha usufruído desta liberdade de não corresponder mais como uma colônia de uma metrópole europeia. Então, devido a essas questões e pressões e tudo mais, Dom Pedro então resolve proclamar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. É claro que no meio disso tudo, nós temos figuras ilustres que participaram, como a própria esposa de Dom Pedro I, que me refiro a Dona Leopoldina. Nós temos José Bonifácio também, que foi uma figura ilustre disso tudo. Só que aí que tá, proclamou a independência, o Brasil paga, de certa forma, uma multa a Portugal, há um reconhecimento do Brasil no cenário mundial como nação independente. Tudo bem. Mas e se? Bom, a partir daí eu entro em algumas teorias, ok? Eu vou procurar trabalhar essas teorias em algumas questões históricas. Digamos que se o Brasil se recusasse a voltar, se Dom Pedro acatasse as ordens e o Brasil voltasse a ser colônia, possivelmente é o que eu estou trabalhando com teorias, nós teríamos o seguinte: as elites, no caso brasileiras, os políticos brasileiros, entrariam em um choque muito grande com Dom Pedro I. Não para dizer que durante seu governo não vão entrar, até porque o próprio Dom Pedro I, um tempo depois, teve que abdicar do poder, deixando seu filho Dom Pedro II e indo para Portugal resolver algumas questões lá. Mas, de certa forma, entrariam em choque com Dom Pedro I. Possivelmente, nós teremos até um conflito interno no Brasil para a retirada de Dom Pedro I do poder e assim tentar instituir no Brasil um governo republicano ou até mesmo um outro tipo de governo, mas possivelmente um republicano, enfim. Ou seja, a república ela seria instaurada bem mais cedo no Brasil, claro que se os políticos brasileiros conseguissem. Até porque, lembre que mesmo durante o período da independência, para você que não sabe, teve conflito no território brasileiro, sim. É o que não é, assim, muito estudado. As pessoas normalmente acham que a independência aconteceu onde Dom Pedro I levantou a espada, declarou que o Brasil estava independente e pagou uma multa rescisória a Portugal. Na verdade, não. Em algumas regiões, como na Bahia e em outros locais, não aceitaram muito bem a independência, e onde nós tínhamos tropas portuguesas, entraram em choque com as brasileiras. Mas vamos lá, digamos que o Brasil tivesse conseguido vencer essas tropas dentro do território brasileiro e se armasse contra Portugal. A república teria vindo mais cedo. Mas e se os políticos brasileiros não lutassem, deixassem rolar? Teríamos essas questões de, novamente, ocorrendo revoltas, no caso de busca pela independência, pessoas simples e tudo mais. Tanto que há um ponto na história interessante que o próprio Dom João VI teria aconselhado a Dom Pedro a realizar a independência antes que alguém o fizesse. Então, se Dom Pedro não tivesse feito, o Brasil teria tido a sua independência, talvez por um revolucionário ou por uma pessoa simples sem estar ligada à Casa Real. Mas e se não houvesse tido independência, o que aconteceria? Bom, o Brasil hoje, no caso, se nunca tivesse acontecido a independência, bom, teríamos, nesse caso, o Brasil ainda ligado a Portugal como um tipo de colônia, apesar de que hoje em dia não existem tantas colônias, mas com uma influência muito mais forte ao poderio português, talvez se tornando independente mais tarde, como alguns países da África que foram alcançar a independência só anos mais lá frente e tudo mais, e o Brasil começasse a ter uma certa liberdade política mais recentemente, não como começou lá no século XIX. E bom, finalizando para o vídeo não ficar muito grande, teríamos essas duas condições. Ou o Brasil teria se tornado independente e virado uma república muito mais cedo, ou um outro tipo de governo, dependendo do que acontecesse, ou ele estaria ligado a Portugal até os dias recentes, assim alcançando a sua independência de um outro modo, sem de certa forma um conflito com as nações africanas. Claro que algumas entraram em conflito para adquirir sua independência. Mas bom, galera, se trata apenas de teorias. O passado não pode ser reescrito. O que aconteceu no passado é a história para ser contada nos dias de hoje, para que possamos aprender para ter um bom futuro. Mas se você gosta desse tipo de quadro, indica mais temas, porque linhas do tempo existem diversas, não é mesmo? Bom, vamos continuar trabalhando isso, porque esse tipo de assunto você só encontra aqui no canal
Jornada na História. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Foi um vídeo simples, falando de umas teorias aí sobre a independência do Brasil, que teria acontecido. Ok, teríamos esses dois caminhos. Ou o Brasil teria se tornado uma república muito mais cedo, ou alguém teria proclamado a independência um momento posterior. Ok? E claro que nós teríamos possivelmente a retirada até mesmo de Dom Pedro I do poder. Ok? E bom, pessoal, olha só, não esquece de deixar o like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E pessoal também, ó, nos segue nas nossas redes sociais, lá você vai encontrar conteúdo de qualidade, lá você também consegue indicar temas, tem as enquetes que você consegue votar, e também você fica ligado nas novidades que são faladas nos bastidores do canal, ok? E, pessoal, não vão esquecer da live, ok? Dia 13, ou seja, na quarta-feira que vem, não vai haver vídeo, pois vai estar ocorrendo a live. Show de bola, pessoal? Não vai perder esse compromisso, hein? Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Temos um encontro em breve. Show de bola? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.